A paz do Senhor, valente de Davi, amém? Nesse momento eu quero desejar um bom dia a todos, que a paz de Deus venha estar conosco, amém? Neste momento também, irmãos, eu quero já fazer o convite, tá bom? Hoje será o nosso culto, culto para os homens, culto dos varões, às 7h30, e você é o nosso convidado, amém? Para estar adorando a Deus. Não deixe de adorar a Deus, irmãos. Vamos estar mantendo a nossa comunhão, amém? Vamos congregar uns com os outros para que assim possamos glorificar o nome do Senhor. Queridos, gostaria de deixar uma palavra aqui para os irmãos, livro de Gênesis, no seu capítulo de número 37, amém? Gênesis capítulo de número 37, o versículo de número 28, diz assim, ó, irmãos: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata para os ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Irmãos, sabemos que esta palavra vai falar a respeito de um jovem chamado José. E essa história, irmãos, nós vamos ver que desde o início José, ele já tinha promessas, porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele faz promessas a Abraão, de que Abraão seria pai de uma grande nação. E esta promessa, ela vai dar início ao cumprimento na vida de José. Por quê? Porque José, ele vai ser escolhido por Deus para que essas promessas venham ser realizadas. E nós bem conhecemos a história que José, ele vai sonhar vários sonhos, vai declarar aos seus irmãos, vai declarar ao seu pai, os seus irmãos vão ficar com inveja de José e vão começar a tramar a morte de José. E é interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer que José, ele era um dos filhos favoritos de Jacó, porque ele era filho da sua velhice. E a Bíblia vai dizer que, assim, José, por ele ser favorito, os irmãos o odiavam ele. E aí eu vou entender o seguinte, irmãos, que José, ele era favorito do seu pai. Nós, se você for olhar, Deus, ele tem as pessoas a quem ele ama. Deus, ele tem as pessoas a quem ele ama. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que Deus, ele vai amar mais a quem não busca a presença dele? Você acha que Deus, ele vai amar mais a quem não se santifica mais ao Senhor? Você acha que Deus, ele vai amar mais a quem não lê a palavra do Senhor? Não, irmãos. Deus, ele tem prazer naquele que faz a vontade dele. Deus, ele tem prazer naquele que busca a presença dele. Deus, ele tem prazer naquele que medita na palavra dele e vive a palavra dele. Pode ter certeza que Deus, ele sempre vai querer o melhor para nós, porque Deus, ele é o nosso pai. E aí José, ele era favorito do pai dele, mas não porque ele era o melhor, não. É porque ele vivia em obediência e vivia em fidelidade ao seu pai. E isso devemos também tomar para nós, irmãos. Nós devemos ser fiel ao nosso pai, que é Deus. E a Bíblia vai dizer que José, os irmãos dele começam a tramar contra ele. Lançam ele numa cova, fazem com que ele venha a ser humilhado. Aí eu me pergunto, mas por que José sofreu tanto? A resposta de Deus é clara. José, ele sofreu tanto porque ele tinha promessa. Era propósito de Deus na vida de José. Então deixa eu te dizer uma coisa. Ei, se você estiver passando por luta, por provação, se preocupa não, irmãos. É Deus trazendo as promessas dele para realizar na sua vida. É Deus, ele começando a trabalhar para realizar as promessas de Deus na sua vida. Está sofrendo? Permaneça fiel. Está doendo? Permaneça fiel, porque Deus, ele está trabalhando em nosso favor. E aí você vai entender porque José, ele foi vendido como escravo. José, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Irmãos, se você for olhar,
quanto é doloroso você ter alguém da sua própria família te rejeitando. Quanto é doloroso você ter alguém da sua própria família te deixando de lado, te excluindo. Então você vai entender o tamanho do sofrimento que José passou. Mas todo esse sofrimento, irmãos, ele valeu a pena, porque Deus, ele honrou José, ele tem honra para mim e para você. Assim como Deus, ele honrou José por ter sofrido, por ter passado por aflições, por ter passado por dificuldade difícil, Deus, ele também tem honra para nós, irmão. Nós estamos sofrendo, estamos passando por dificuldade, mas a honra de Deus vai chegar na nossa vida. A honra de Deus vai chegar. E a Bíblia vai dizer que José, ele é vendido como escravo. E quando ele chega lá no Egito, Potifar vai olhar José lá com os mercadores. E a Bíblia vai dizer que Deus estava com José. Deus estava com José, irmãos. E aí a Bíblia vai dizer que Potifar olha para José e acha graça em José. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós nos permanecemos fiéis, quando nós nos mantemos fiéis diante de Deus, as pessoas olham para mim e para você e elas vão achar graça, elas vão achar o Espírito Santo, elas vão ver o Espírito Santo em mim e em você. Sabe de uma coisa? Quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver o Espírito Santo brilhar na minha e na sua vida. Quando as pessoas olharem para mim e para você, elas têm que sentir a presença de Deus na minha e na sua vida. A Bíblia vai dizer que Potifar olhou para José e achou graça em José, porque José era formoso, sim, mas aí a Bíblia vai dizer que Deus estava com José, a presença de Deus estava com José. E tudo que José tocava a mão, Deus abençoava, Deus prosperava. Ei, quer receber as bênçãos de Deus, quer prosperar na presença de Deus? Permaneça fiel, busque a presença, busque a santidade de Deus, busque a palavra de Deus, porque Deus, ele vai te honrar em meio às aflições, em meio às dificuldades. Você acha que José, ele chegou a ser uma grande nação? Você acha que o povo de Israel chegou a ser uma grande nação através de José? Por quê? Porque ele teve do bom e do melhor? Não. Deus, ele honrou José, fazendo com que ele se tornasse uma grande nação, mas primeiro ele teve que passar por dificuldade, primeiro ele teve que passar por aflições, primeiro ele teve que passar por sofrimento, para que ele viesse dar valor a tudo aquilo que Deus estava colocando nas suas mãos. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que José, mesmo em meio às aflições, ele se permanecia fiel. E aí a Bíblia vai dizer que José, ele vai ser preso, vai ser caluniado, ele vai sofrer, mas ele fica firme na fé em Deus, porque ele conhecia o Deus de Abraão, ele conhecia o Deus de Isaac. Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus a qual operou milagres na sua vida, te tirou da terra da escravidão, te tirou do mundo da escravidão? Você conhece? É esse Deus que vai operar o milagre na sua vida, é esse Deus que vai realizar a obra na sua vida. Permaneça fiel, irmãos. E aí a Bíblia vai dizer que José, ele se tornou governador do Egito, aonde uma pessoa que não é do lugar onde ele vive, uma pessoa que é de uma terra estranha, vai se tornar governador, irmãos, se não for Deus. Ei, Deus, ele quer fazer o impossível na sua vida. Deus, ele quer realizar o impossível na sua vida, mas nós precisamos permanecer fiel. Tá difícil essa pandemia? Tá. Mas Deus, ele vai honrar em meio às aflições e em meio às dificuldades. Fique com essa palavra, irmãos. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. E não se esqueça, ei, Deus, ele usa as adversidades para trazer bonanças na nossa vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.